Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Fernanda Borges, que é diretora na Ciclo Rural Desenvolvimento Pecuário. A Fernanda é zootecnista pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tem especialização em pedagogia pelo IPEMIG e está cursando seu mestrado em gestão e inovação na indústria animal pela Universidade de São Paulo. Vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Fernanda, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço, Paulo. Para mim é uma honra estar no Agro Resenha, o primeiro podcast do Agro aí, e um dos que me inspirou a montar, inclusive, o meu podcast também. Verdade, então, eu fiquei muito feliz com o seu convite aí em participar. Não, e você sabe que, bom, eu conheci o seu trabalho depois que eu fiz o episódio 200, né? E a história da minha avó e do seu avô são muito parecidas, né? Exatamente, E você sabe que eu tava ouvindo os avós da Luísa Trajano. Eu tava ouvindo um podcast essa semana contando a história da Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E os avós dela também vieram a pé da Bahia e foram parar em Franca. Então, alguns foram cansando menos, né? Os seus vieram para o Mato Grosso, os meus pararam em Minas e o da Luísa Trajano pararam em Franca, olha só. Foram praticamente donos da Magazine Luiza. Foi só um erro de percurso. Só um erro de geolocalização. Não tinha GPS na época, deu nisso aí, né? Exatamente, Muito bom. E você que tá aí ouvindo esse bate-papo, já viu, né? O bate-papo vai ser imperdível. Então firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com a Fernanda. E, Fernanda, como você já sabe, né? Você é ouvinte do podcast mesmo. Isso aí. Conta pra gente um pouco da sua história, cara. Vamos lá, Paulo. Bom, a minha história é uma história eu falo que é de determinação, né? Eu sou uma pessoa muito determinada, isso claramente, assim, eu acho que é a principal característica minha que as pessoas enxergam em mim, mas é uma história de muito feeling, networking, sensibilidade. Eu também sou uma pessoa muito sensível. Eu nasci em Uberaba, e aí, né, quem nasce em Uberaba, se você não usar uma botina, você não usa um sapatinho, sabe? Você usa uma botina, assim, que você nasce, recém-nascido lá, é uma botina, e não existe canção de ninar, né? Existe moda de viola e vão sacudindo você ali no balanço da moda de viola. É mais ou menos assim. Cuiabá também não é muito diferente, né? Uhum. Enfim. E aí eu sempre estive ali muito envolvida no agronegócio. Esse meu bisavô que veio da Bahia, pai do meu avô era marreteiro, sabe? Comerciante de gado ali na região. E nessa de ser muito bem relacionado, meu avô conhecia todo mundo, era amigo de todo mundo e tudo, e conseguiu, aos poucos, construir o negócio dele. Então ele conseguiu comprar um sítio ali perto de Uberaba, depois conseguiu comprar uma fazenda no Pará. E
E aí meu avô, então, atuou mesmo na pecuária, mas ele morreu lá no Pará, em Altamira, no Pará, há mais de 40 anos, então bem antes de eu nascer. E meus tios nenhum tinham muita aptidão para agronegócio, largaram mão e não seguiram em frente nisso, né? E aí eu sempre quis fazer direito. Olha só. É mesmo? Louca, né? Eu sempre quis fazer direito, era meu sonho ser juíza e tal, sabe? E aí, quando eu cheguei no colegial, eu falei assim, cara, aí você se questiona muitas coisas, e eu comecei a me questionar, será mesmo que meu sonho é fazer direito, né? E eu percebi que não. Eu percebi, hoje se fala muito em propósito, né? Tá na moda, falar, qual que é o seu propósito, lá. E eu comecei a pensar, né? Será que meu propósito é esse, né? É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Comecei a imaginar lá, eu sentadinha lá, né? Num escritório cheio de livros, é isso que eu quero fazer todos os dias? Eu vou ser feliz fazendo isso todos os dias? E eu falei assim, nossa, não. Vai ser chato pra caramba, não vou ser nada feliz fazendo isso todos os dias. E aí, qual que é a segunda opção? Eu nunca tinha pensado numa segunda opção. E eu comecei a pensar, o que eu gosto muito de fazer, o que eu sou boa fazendo, né? O que as pessoas me pagariam pra fazer? Aquelas regrinhas lá básicas, pra você escolher o caminho que você quer seguir, né? E aí eu lembrei das fazendas, né? Que eu sempre fui pra fazenda. A minha tia trabalhou em fazenda por muito tempo, então eu continuei indo pra fazenda da minha tia desde criança, e era o que eu mais gostava de fazer. Eu amava ir pra fazenda. Eu falei assim, cara, é isso. E aí, ali nas opções, né, era muito veterinária, agronomia e tal, e eu falei, nossa, planta, eu tenho dificuldade até hoje de regar as orquídeas aqui do meu esposo, então eu tava fora de cogitação. Aí eu falei assim, vou pra veterinária, né, e aí a agronomia, então, tava fora de cogitação, pensei na veterinária, né. Mas eu também não era muito da parte de clínica ali, de pequenos, isso também me incomodava um pouco. E aí eu descobri a zootecnia. Então foi numa dessas, assim, nesses testes vocacionais da vida, assim, pesquisando e tal, descobri a zootecnia e falei assim, nossa, é isso. E aí eu entrei na zootecnia, me formei como zootecnista, me formei na primeira turma de zootecnia do Instituto Federal Triângulo Mineiro em Uberaba. E aí foi minha carreira. E aí, assim que eu descobri a zootecnia, tive o sonho de trabalhar com genética e melhoramento animal. Assim, me apaixonei de cara por genética e melhoramento de grandes. Mas por quê? Eu achava incrível, assim, sabe? Você conseguir entender o DNA, entender por dentro do animal, sabe? Conseguir fazer ali os acasalamentos, ó. Essa vaca com esse touro vai sair o melhor bezerro do mundo, entendeu? Você ter um pouco Deus ali no negócio, né? Ter o poder na mão. Eu acho que trabalhar com genética é você ter um poder, assim, na mão. E, muitas vezes, é você achar que tem o poder e quebrar a cara, sabe? Porque você vai lá e faz o acasalamento do melhor touro com a melhor vaca e sai um bosta de um bezerro, entendeu? Que não vira nada. Então, é isso. É você lidar ali com a linha muito tênue do poder mesmo, né? De ser Deus e, ao mesmo tempo, dar tudo errado e Deus falar pra você, não, calma aí, que eu que tô no comando, filho, você não sabe de nada aí, não. Então, legal. Eu acho que é muito mágico isso, é uma forma muito barata de você evoluir a pecuária. Eu acho que o Brasil, a pecuária brasileira precisa muito dessa evolução. Eu acho que precisa de muita evolução até em aspectos mais básicos do que a genética, né? Em pastagem, em nutrição, em sistemas de produção, em sanidade, né? Mas eu acho que a genética é um meio muito barato mesmo, sabe? Um custo-benefício gigantesco para o produtor, porque é um benefício acumulativo, é um benefício a longo prazo, né? Então eu me apaixonei pela genética por isso. Eu lembro que quando eu saí também do ensino médio, assim, eu prestei 500 coisas, nada de agronomia também, sabe? Eu prestei direito, eu prestei medicina, pensei, cara, sem imaginar, eu prestei, menos agronomia. E aí, depois de um ano que eu fui fazer cursinho e tal, que eu parei, que aí que você para, a hora que você tá sozinho e para pra analisar, aí você começa a buscar os elementos do passado. Comigo foi basicamente a mesma coisa. E aí eu decidi fazer agronomia depois que eu tinha pensado tudo esse negócio, né? E é interessante. Exatamente. Você busca a essência, né? Você vai lá na tua essência. E eu acho que, assim, você ter essa calma, né? De parar, de pensar, de se questionar. É muito legal. Você ter esse apoio, inclusive, da família, né? Porque tem muita família que pressiona
o estudante ali muito jovem, porque a gente é muito novo ali para tomar essa decisão, né? Exato. E você é muito pressionado, você tem que tomar a decisão pro resto da sua vida, você nunca vai poder mudar de opinião, né? Acho que o jovem de hoje, ele até tá sofrendo menos essa pressão de ter que fazer a faculdade e de ter que ter essa decisão pro resto da vida. Mas na nossa época, acho que a gente tem idades aí parecidas, não vou falar quantos anos eu tenho. Nem eu. Eu tenho 27, por exemplo. Aliás, 17, esqueci. Tô ruim de conta. Eu tenho mais de 20 e bem menos de 40. Enfim, né? Na nossa época a gente era muito pressionado a isso. Mas a minha mãe nunca me impressionou. Então minha mãe me deu muito esse espaço, sabe? Essa tranquilidade, essa liberdade para tomar a melhor decisão. Tanto que, na verdade, quando eu prestei vestibular, eu prestei só em 3 lugares. É uma história engraçada também. Eu prestei na USP, em Pirassununga, zootecnia, prestei na Unesp, em Botucatu, também zootecnia, passei nas 2, e eu prestei na UFMG, veterinária, Federal de Minas, né, e eu só prestei lá, e eu não passei, né, mas eu só prestei porque eu queria ouvir César Menotti e Fabiano no observatório toda terça-feira, eles estavam no auge, eu falei, nossa, eu tenho que morar lá nesse lugar. É verdade, era o auge deles. Eu não deles. passei, senão talvez eu não tava viva aqui pra contar essa história hoje. Mas outra coisa também que você falou aí que é interessante, né? Eu lembro que quando... Eu também trabalhei na zootecnia, né? Por mais ter feito agronomia, eu me criei na zootecnia lá em Piracicaba, né? E eu lembro que, assim... Eu tinha esse lance também, sabe? Pô, quem não lembra do Backup, né? Quem não lembra do Panagpur e tal? Esses touros super famosos, né? E gera mesmo pra quem gosta, né? Gera diga uma paixão. Acho que é uma paixão, né? Um negócio assim que você acha legal, né? Entender como é que funciona, né? Eu compartilho do seu sonho aí, sabe? Acho que é legal também. Sim, eu acho que... eu acho que é legal também você ver, né? Quando você tá ali novo, você fala assim, cara, como é que essa pessoa consegue? Como é que ela decide qual que é o melhor touro, né? Por que esse touro foi grande campeão? E eu vivi ali no universo dos grandes campeões, né? Porque... principalmente aí os touros que você falou, né? São touros Nelore, da raça Nelore, né? E Uberaba é a capital mundial do zebu. Então tem as principais feiras, né? Das raças zebuínas acontecem lá dentro. Eu ia em todas. Eu prestei vestibular na USP e na Unesp. Então, de cara, eu não prestei em Uberaba. Porque Uberaba não tinha faculdade federal, né? Tinha só a FASU, particular, ótimo também. Mas eu fui pra Unesp. Eu comecei a fazer zootecnia em Botucatu. E aí, um dia, eu tava voltando pra Uberaba num feriado, e era Expo Zebu em Uberaba, assim, que é a principal exposição, era até então, né? Hoje tem a Expo Genética também, mas na época não tinha. E foi em 2007 isso. Aí, já tô revelando aos poucos a idade. Mas eu voltei para Uberaba, e quando eu cheguei em Uberaba, a cidade estava lotada de gente. Tinha gente para todo lado, sabe? As empresas de todos os ramos dentro do agro estavam lá. As faculdades, os estudantes, os profissionais, estava todo mundo lá. E aí ali me deu um estalo que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo em Botucatu? Me perdoem aí os botucudos de plantão, né? Os ouvintes botucudos. Mas Botucatu é meio que, né? Assim, você não tá passando e você passa ali, passei aqui perto de Botucatu. Não, você tem que querer muito ir pra Botucatu, sabe? É uma zona perdida no estado de São Paulo. E não tem tanta relação com o agro, assim, não é como Araçatuba, por exemplo, que respira muito agronegócio e tal, né? E aí eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo em Botucatu, que eu não conheço nada nem ninguém, só pra ter um diploma da Unesp, entendeu? Eu falei assim, não é isso que vai me fazer uma boa profissional. Eu falei assim, o que vai me fazer boa profissional é estar aqui, no meio dessa galera, é conhecer essas pessoas saberem qual é o meu nome. E as principais empresas de genética e melhoramento estavam em Uberaba, sede em Uberaba, né? Eu falei assim, não, tô fora. E aí falei pra minha mãe, mãe, tô fora, não quero mais, desisti de Botucatu, da Unesp. E aí eu voltei para Uberaba, e aí quando eu voltei para Uberaba, abriu a turma de bacharelado em zootecnia no Instituto Federal. Eu prestei vestibular e passei. Então, legal. Foi isso, sabe? Porque eu acreditei que o networking era mais importante. Não sei como teria sido se eu tivesse ficado em Botucatu, né? Não fiz essa parte da história, mas acho que deu certo do jeito que eu quis. E provavelmente nessa Expo Zebu de 2007 eu estava lá. Sério? Eu tava na Expo Zebu de 2007.
Aí, eu lembro porque então a gente se cruzou. eu lembro que foi o ano que eu entrei no CPZ, né, lá em Piracicaba, e a gente ia todo ano pra lá e saía de lá e ia pra Ribeirão Preto, né, ou o contrário. Ribeirão Preto e depois ia pra lá, né? É a Grishow primeiro, a gente ia pra Grishow e depois ia pra lá. É a Grishow primeiro, depois a Exposebu, exatamente. Isso, é o fim de semana a Grishow. Na verdade, o primeiro fim de semana coincide, porque a Exposebu, ela pega 2 finais de semana, ela é meio longona, assim, né? Então, primeiro fim de semana da Exposebu é a Grishow e depois a semana toda é Exposebu. Perfeito. É isso. Legal. Mesmo. Então, mas aí eu acho que um ponto que você falou, né, que eu queria já puxar aqui o gancho, esse lance de você estar em Uberaba, conhecer a turma, né, e você falou, bom, eu quero trabalhar com melhoramento genético, né, é um sonho pra mim trabalhar com esse negócio, e eu achei bem interessante isso nesse ponto, porque essa sua vontade, essa sua visão fez com que você tomasse algumas decisões, né? E o fato de você ter voltado para Uberaba acho que tem muito a ver com isso. Mas assim, você comentou um pouco da profissão, né? Eu acho que seria legal se pudesse contar como que é trabalhar com melhoramento genético e as possibilidades que você tem para trabalhar nessa área. Eu acredito, assim, as minhas decisões realmente, a partir do momento que eu decidi, eu cheguei eu tive a clareza, né, que eu queria trabalhar com genética e melhoramento, e é muito difícil. Não é comum ter essa clareza logo no início da faculdade, né? É normal você ficar muito confuso. Justamente por causa disso que eu queria saber, sabe? Isso aí. Eu tive muito essa clareza, assim, porque eu achei que era a área que mais me interessava, né? Dentro da zootecnia, né? Quais são as áreas mais comuns, assim, de atuação? Tinha a nutrição, que é na verdade, a zootecnia é conhecida, né, como o nutricionista animal, e depois tem a parte da genética, do melhoramento, e a parte da gestão zootécnica, né, então acho que são os três frentes aí bem fortes dentro da zootecnia e a produção animal como um todo, né? Uhum. Mas eu tive muito essa clareza lá no começo, e aí eu tive um mentor, um professor que foi, assim, muito significativo na minha vida, e acho que o que eu sou hoje profissionalmente, eu me recordo e tento me recordar muito que esse professor foi para mim lá atrás, né? E não só para mim, mas para minha turma como um todo, assim, né? Ele se chama Diogo Gonzaga Jaime, ele é um médico veterinário, e ele atua com cavalo, né? Mas ele foi bem importante lá no começo, e ele orientava pra gente o seguinte, ele falava assim, vocês têm que, até o meio do curso, mais ou menos, então até o 3º ano, ter decidido qual caminho vocês vão querer trilhar. E a partir desse momento, então no 3º, 4º, 5º ano, né, nos 3 últimos anos, direcionar todos os esforços nessa área. Então, os estágios, iniciação científica, trabalho, apresentação de artigo, tudo direciona, especializa mesmo, sabe? Para sair um especialista naquela área, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu já tinha essa clareza da genética. Nos 2 primeiros anos, eu trabalhei em tudo quanto é tipo de experimento, suinocultura, tudo que aparecia eu pegava para eu ter mais essa força, né? Essa certeza que eu queria genética mesmo. E aí, a partir do 3º ano, que foi, eu acho que quando eu tive também as disciplinas de genética e melhoramento, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu gosto. Aí eu grudei no professor de melhoramento, e aí eu fiz trabalho, iniciação científica, artigo, tudo relacionado a isso, né? E aonde que hoje o melhorista, né, animal, ele pode atuar? A gente tem muitas áreas de atuação. Então, ele pode ser um consultor autônomo. Hoje eu me encaixo muito nesse perfil, né? Então, fazer um planejamento genético para os rebanhos. O que significa isso? Sei lá, e conhecer o rebanho geneticamente, aonde que ele está, qual que é o objetivo da fazenda, né? O que ela quer alcançar de longo prazo, onde ela quer estar, como que a genética pode auxiliar nisso. Então, quais são as características genéticas que essa fazenda tem que focar, tem que direcionar na escolha dos touros, na seleção das matrizes, né? Pensando nisso, nessa mesma linha, né? Escolher quais são os touros que a fazenda vai comprar sêmen, inseminar, quais são os touros que vão ser utilizados na monta natural, tudo isso faz parte do planejamento genético. Avaliar visualmente as matrizes, né? Então, fazer uma avaliação, ver quais são as matrizes que vão permanecer no rebanho, aquelas que vão ser doadoras, aquelas que vão ser descartadas, porque não se encaixam no objetivo da fazenda. Então, tudo isso está dentro do planejamento genético, que como autônomo, o zootecnista pode executar, né? O melhorista, na verdade, pode ser um agrônomo ou médico veterinário
especialista aí na área. Da mesma forma, pode atuar dentro de uma central, como eu atuei por muitos anos, então dentro de uma central de disseminação, também dando consultoria para as fazendas que, né, compram o sêmen ali da central. Pode atuar dentro dos programas de melhoramento genético. Então, hoje no Brasil, só na raça Nelore, acho que tem mais de 10 programas de melhoramento, né? E aí vai trabalhar com pesquisa, com coleta de dados de várias fazendas, desenvolvimento de novas características, avaliação genômica, né? Que é muito legal mesmo. A agronomia aí está muito mais avançada, né? Do que a genética animal, até, né, um pouco mais simples você trabalhar com a planta do que com o animal, você precisa, né, ter muito mais critério com o animal, mas hoje a avaliação genômica está extremamente avançada, né, na raça Nelore, na raça Angus, Girolando, Gir, né, todas estão muito avançadas, que é o estudo do DNA do animal. Então, o animal nasce, você já consegue ter ali uma clareza muito grande do que ele vai produzir no futuro, né? O que os filhos dele serão, né? Então, são muitas áreas, né, que pode trabalhar. Ele pode trabalhar dentro da universidade, dentro da academia também, aí com uma pesquisa, né, um pouco mais aprofundada nessa parte aí, né, dos genes, e também sendo professor, enfim, né? Então, tem um ramo de atuação bem amplo também dentro da genética. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho, ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Teve um ponto aí que você comentou, né? Que a gente até não falou muito lá atrás, que é essa questão de você ter trabalhado um tempão, né? Numa dessas centrais, né? Que, se eu não me engano, foi a Alta Genetics, né? Que você trabalhou um tempão lá. Quer dizer, você entrou lá como... Se eu não estiver enganado como estagiário, me corrija se eu estiver errado. Como estagiário, foi galgando as posições, né? E aí, nesse meio tempo entre empresa, surgiu uma maternidade, fundou a Ciclo Rural junto com o seu marido, né? Só que esse esquema de você ter fundado a Ciclo Rural e tudo mais, né? Você tomou a decisão de sair da empresa, fundar, empreender em família, né? Que eu acho que é um negócio... Eu não sei como é que funciona, mas talvez não seja tão fácil assim. Mas conta pra gente um pouco desse processo seu de decisão, né? Afinal, impactou bastante na vida de vocês, né? Bom, como você falou, eu entrei como estagiária na Alta e já fui contratada depois como trainee, como técnica e fui subindo ali de nível, né? E fiquei 7 anos na Alta. E eu gostava muito, viajava muito. Mas, numa dessas, eu conheci meu marido lá na Alta, então tenho muita coisa a agradecer à Alta. E aí meu marido ele é médico veterinário, né? E ele teve a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso. E era o sonho da vida dele, de carreira e tal, ir pro Mato Grosso. E aí a gente foi pro Mato Grosso. Eu fui ainda trabalhando pela Alta. Então eu continuei pela Alta, contratada, mas lá a gente acabou tendo a ideia da Ciclo Rural, de montar empresa e tudo. E a Seda aí, né, é um estado de oportunidades, né, para quem quer trabalhar com pecuária. É um estado, já foi muito mais, né, eu acredito, mas ainda né, ainda tem muita vaca aí para ser trabalhada, enfim, muita oportunidade mesmo. Os produtores são muito abertos, sabe? Eu tenho muita saudade do Mato Grosso, porque você propõe alguma coisa para o pecuarista, ele te escuta, ele está disposto a aplicar.
o pecuarista de São Paulo e Minas, eles são um pouco mais truncados, sabe? Assim, Sim. Um pouco mais, vou fazer assim, vamos continuar nessa aí, né? Então, a gente ficou muito deslumbrado, assim, com as oportunidades no Mato Grosso. E aí decidimos fundar a Ciclo Rural, né? Que o nome, inclusive, é esse, porque na época a gente trabalhava só reprodução, que o Maurinho é especialista em reprodução. Então, a gente prestava consultoria nessa área para as fazendas, mas a gente já pensava lá na frente em estar mais partes dentro da fazenda, né? Então, atuar num ciclo fechado dentro da fazenda. Então, atuar na reprodução, na genética, na gestão, que é um pouco do que a gente faz hoje, né? Nutrição realmente não é meu forte, apesar de ser zootecnista, não é meu forte, mas a gente queria atuar principalmente nessas 3 frentes de reprodução, genética e gestão. E aí a gente percebeu, assim, que tinha um potencial muito grande e a gente não foi tão de cabeça. Então, num primeiro momento, eu sou um pouco medrosa, o Maurinho também, eu continuei trabalhando na alta e o Maurinho atuava mais no ciclo rural. E aí depois, no segundo momento, a gente resolveu vir para São João, né, voltar aqui para São Paulo, né? O Maurinho é daqui, na verdade, de São João. E foi aí que eu mergulhei um pouco mais de cabeça na ciclo rural também. Que aí a maternidade veio, como você falou, e o que eu trabalhava na alta fica um pouco mais difícil com os filhos pequenos, né? E aí eu tive que fazer uma escolha. Então, a escolha foi mais ou menos baseada nisso. Eu vislumbrava o futuro como mãe, né? E tal. Eu queria participar ativamente da criação, da educação dos meus filhos, principalmente nesse começo aí de vida. E eu não enxergava o que eu fazia na empresa, né? Na multinacional, conseguir conciliar esses 2 papéis, né? Da profissional e da mãe. Então, eu comecei a pensar em alternativas, e aí trabalhar na empresa foi essa a melhor saída, né? E aí você falou, trabalhar em família, né? Você sabe que eu não acho difícil. Eu acho que eu não me casaria com uma pessoa que não fosse da minha área, assim. Eu tive 3 namorados, casei com o 3º, e todos os 3 são da área, sabe? Então, um agrônomo, um zootecnista, e casei com o médico veterinário. Então, eu acho que eu não consigo não falar sobre esse assunto. A gente acaba trabalhando muito, né? Porque no café da manhã a gente está conversando sobre as últimas notícias que teve no mundo agropecuário, entendeu? No almoço a gente está falando sobre o relatório da fazenda tal, que deu certo, que não deu. Então, não tem muito tempo de descanso. Os nossos amigos são todos veterinários, estão no churrasco, a gente sempre está falando de vaca. É meio esse o nosso mundo tá muito misturado, assim, trabalho e nós temos perfis muito diferentes, assim. Eu sou mais planejadora, eu gosto de montar planilha, eu gosto de montar a lista de tarefas, sabe? Eu gosto de dar check nas coisas, e o Maurinho é extremamente executor, então ele é um trator, sabe? Ele nem pensa muito e faz. Então eu fico por trás pensando, planejando, e ele sai executando, e aí funciona muito bem também por isso, né? A gente tem perfis diferentes. Nesse sentido, eu acho bem interessante, né? Quer dizer, se você tem essa habilidade, né, de fazer esse planejamento e tudo mais, aí fica tudo mais simples, né? Mas um ponto interessante, né, que você comentou, e que invariavelmente a gente acaba tocando nesse assunto aqui também no podcast, essa questão da maternidade, né? Eu me identifiquei muito com você o dia que a gente conversou, justamente por conta disso, né? Quer dizer, nós temos filhos na mesma idade praticamente, e a decisão de você, por exemplo, trabalhar em casa, ficar um pouco mais em casa para ter mais contato, né? Essa é uma decisão cada vez mais difícil hoje em dia, né? Mas eu acho extremamente válido, até porque é a profissão mais importante da vida da pessoa, né? Tem nada mais importante do que criar filho, né? Eu nunca sonhei ser mãe, sabe? Esses dias a minha mãe falou assim pra mim: nossa, eu nunca imaginei que você fosse ser tão boa mãe como você é. Eu falei assim, nossa, ainda bem que você me falou agora que eu já fui mãe, né? Porque senão eu teria desistido. Eu já não tinha muito sonho. Aí tua mãe vem e fala, acho que você não vai ser muito boa mãe. Aí acabou com tudo, né? Mas o Maurinho sempre sonhou em ser pai.
E aí, né, quando você casa, essa é, inclusive, uma questão importante antes do casamento ali, né? É um ponto de decisão ali, né? Ter ou não ter filhos. E eu falei assim, sei lá, né? Tamo aí pra isso, vamos tentar. Então, eu acabei abraçando o sonho dele. E hoje eu falo que ainda bem, né? Porque não tem nada melhor no mundo do que os filhos e tudo. Não tem trabalho mais difícil também, né? Do que educar, do que, enfim. Converso muito com a Paula Martino, do Carne e Consciência. Não sei se você conhece ela. Mas ela também tem 2 meninas, são um pouco mais velhas do que os nossos. Mas a gente fala muito disso, assim, não é fácil, né? Não é fácil você conciliar tudo, não é fácil você tomar a decisão, né, de ser mãe. Você sabe que você vai abrir mão de alguma coisa, mas a vida é feita de escolhas, e assim, as escolhas são isso mesmo. Mas é possível, sabe? Então, antes da maternidade, eu amava o que eu fazia, eu amava trabalhar com o que eu trabalhava. E eu imaginava, assim, quando eu engravidei, porque quando você engravida, eu não sei se pro homem, nunca perguntei pro Maurinho se a ficha cai igual, assim, mas para todas as minhas amigas foi igual, assim, é aquele misto, assim, de tô muito feliz que eu engravidei, tipo, se você tava querendo, né, e tipo, e agora? O que vai ser da minha vida, sabe? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Meu Deus, me lasquei, entendeu? Tô presa numa criança, não sei o que vai ser. Então é um misto de sensações, assim. Eu falei assim, meu Deus, eu amo o que eu faço, eu vou ter que fazer uma coisa diferente, será que eu vou gostar, sabe? E hoje eu vejo que eu sou muito mais feliz, eu acho, do que antes. Então, assim, eu me encontrei, eu consegui ver outras possibilidades de trabalho pra mim, pra conciliar com a maternidade, e sou tão ou mais feliz do que antes, com o que eu fazia. Só pra responder aí, o homem, até a enfermeira colocar no braço assim, não tem noção. Não, né? Não tem. Não tem nenhuma noção. Só a hora que a mulher põe assim no seu braço e fala assim, toma, papai, que é seu, e vaza, aí você entende. Entendi. Imaginei que fosse isso mesmo. Mas é. Mas é interessante porque acho que essa visão sua, eu queria trazer um pouco desse assunto pra cá, justamente porque às vezes a gente não consegue enxergar que existe uma saída, né? Que existe uma outra forma de trabalhar da mesma coisa, inclusive, né? Então, exatamente. Eu acho que essa é uma questão que vem com a maturidade também e tudo mais, né? E com a experiência, né? Eu só consigo trabalhar da forma que eu trabalho hoje porque eu tive anos de experiência e de pé sujo, calça suja, curral e tudo mais, né? E que batendo porteira e porteirada na cara. Então foram anos disso aí para eu, inclusive, confiar no meu taco o suficiente para hoje negar um cliente ou para passar uma proposta, para falar o meu valor, né? Então, assim, inclusive para propor uma consultoria online, né? Que hoje eu tenho essa metodologia de trabalho, que antes eu nem imaginava. Imagina, eu vou propor para o cliente que eu vou fazer a gestão do negócio dele sem conhecer a fazenda dele, sem ir na fazenda dele toda semana, jamais, né? Sim. Então, hoje eu tenho esse tipo de serviço. Até a pandemia nos ajudou muito nisso, né? Em digitalizar todo mundo, inclusive as fazendas, as empresas rurais. Não, e é justamente nesse ponto agora que eu queria entrar, porque eu acredito que nesse processo todo seu aí, né, de vir para ciclo rural e tal, e começar a trabalhar nesse ponto, acho que você comentou antes que já tinha até essa noção mais para frente, né, no sentido de pensar em outras questões que não só a reprodução na época. E, cara, é impressionante o tanto de gente que vem assim igual você. Parece até história pra boi dormir, tá? Mas que vem assim, o cara fala assim, a gente tava lá fazendo toda a parte técnica pro cara, e aí a gente começou a prestar atenção no negócio e viu que se a gente não fizesse algo a mais, especialmente quando se trata de gestão, o nosso serviço não ia ser bom. Eu acho que todo mundo chega nessa conclusão em algum momento, né? Você acaba tendo que entrar um pouquinho mais ali, para até pro seu serviço ser mais valorizado até, inclusive, né? Isso. Teria como você contar pra gente quando que foi que virou a sua chave para essa questão? Quando a gente estava no Mato Grosso, eu já comecei a perceber isso, né? Que as fazendas, elas não anotavam as informações. Então, quando eu ia, por exemplo, fazer um trabalho de genética, eu chegava numa fazenda, a fazenda nem identificava as vacas, não tinha identificação das vacas. Então, como é que você vai fazer seleção? Como é que você vai definir, essas são as que vão ficar e essas são as que vão sair? Você nem sabe quais são essas vacas. Você não mensura o desempenho. Não tinha pesagem dos bezerros. Então, eu comecei a perceber que era muito mais basal, muito mais básico o problema, né? O problema estava nisso, em gerenciar, em medir, em mensurar, né? Semana passada,
faleceu o Dr. Fernando Penteado Cardoso, teu veterano mor aí, né? O veterano máximo. Era o exalquiano mais velho vivo. Era o exalquiano mais velho vivo, exatamente. Morreu... Hoje é que dia? Ele ia fazer 107 anos. Positivo. Daqui uma semana. Enfim, o Dr. Fernando, ele falava muito isso. O brasileiro é uma pessoa, né, um povo que mede muito pouco, que não mensura as coisas, que não sabe quase nada, né? Acha muito, né? Sabe pouco e não mede nada. E realmente, eu comecei a perceber isso. Falei assim, cara, como é que eu vou fazer a diferença com a genética? Eu tô me achando aqui a pica das galáxias, falando de avaliação genômica, né? Sendo que o produtor mesmo... Porque quando eu trabalhava na Alta, eu ia em grandes clientes, sabe? Em fazendas muito importantes. E essas fazendas têm uma tecnologia de ponta avançada. Mas quando eu fui morar no Mato Grosso, eu vi que o cara mesmo que produz carne, o cara que tá mandando carne a China, o cara que tá pondo bife na nossa mesa, esse cara não tá no nível de trabalhar genética ainda, né? Esse cara tá no nível de trabalhar a gestão, de conhecer a fazenda dele, de entender o negócio dele, sabe? Antes de falar que touro que vai resolver o problema, entendeu? Então, o negócio era muito mais dentro da porteira do que fora da porteira, que é um negócio milagroso. E aí eu falei assim, nossa, a gente precisa ajudar essas pessoas, sabe? A gente precisa fazer mais por isso. E eu comecei a me incomodar muito, que eu me sentia limitada. Eu falava assim, eu sou só uma, eu quero ser mãe, eu não vou conseguir em todas essas fazendas. E foi aí que bateu na minha porta mesmo, né, a oportunidade de ser professora. E aí eu nunca me imaginei professora, porque minha mãe é professora, então eu falei assim, não quero, sabe, a vida inteira eu falei, não quero isso pra mim. Mas eu vi naquela oportunidade, eu falei assim, eu posso formar multiplicadores disso que eu vivi, que eu vi por tantos anos, eu posso ajudar essa molecada a ajudar muito mais fazendas, sabe? Então, foi aí que virou minha chave, e aí eu direcionei os meus estudos, os meus trabalhos, as minhas coisas, para trabalhar mais a gestão, mas não também uma gestão extremamente difícil, uma gestão básica, de identificar as matrizes, de pesar, de mensurar, de identificar quem são os melhores animais. Essa parte que eu acho que as fazendas precisam muito, muito de ajuda hoje. Não, e é interessante isso, né? Porque assim, eu lembro que na época que eu trabalhava com zootecnia e tudo mais, né? Um ponto assim, quando você trabalha na fazenda da escola, tudo é mensurado, né? Tudo tem anotação, tudo tem que ter anotação, justamente porque é a fazenda da escola. É dali que vai sair os resultados que a gente faz em experimento e tudo mais, né? E quando você vai pra vida real mesmo, que é essa vida real que você... que você viu aí, é o cara que não anota porra nenhuma, né? O cara que não tem nada e acha um monte de coisa. Eu gostei disso aí. Não. Todo mundo acha muito. Eu fui numa né? fazenda uma vez que, assim, eu não acredito até hoje. O cara, a anotação do cara era fazer picote na orelha da vaca. Então, se ela tinha um picote, tipo leitão, sabe? Tipo porco. Leitão, é. Se ela tinha um picote na orelha superior esquerda, é porque ela já tinha falhado na reprodução uma vez. Se ela tinha um picote na orelha esquerda, na parte de baixo, ela tinha falhado 2 vezes, sabe? Então, cada picote na orelha significava uma coisa, só ele sabia a legenda dos picotes, sabe? E aí ficava lá dias, né? E tentando identificar o que sucedeu, qual era o histórico produtivo e reprodutivo daquela vaca. Enfim, que era muito mais fácil o cara pôr um brinco na orelha da vaca e anotar numa folha de papel ao maço, né? Mais uma vez revelando a nossa idade, anote numa folha de papel ao maço o número da vaca e que a vaca, com o que você inseminou, quanto que ela pesou, sei lá o quê. Então, não é tão difícil assim, sabe? Não precisa... Não. É porque as pessoas ficam lá, nossa, eu preciso comprar um software, né? Não, gente, uma planilha no Excel, todo mundo tem um Office 365 no computador, me abre uma planilha no Excel e anota ali, não precisa saber muita coisa, não precisa fazer muita conta. Façam a 4ª série de novo e aprendam só a fazer fração ali e funções básicas de matemática que vocês vão estar felizes aqui na gestão. Exato. Eu compartilho muito disso também, né? É uma coisa que não é pra... Ela não veio pra complicar, ela veio pra ajudar, né? E tem muita ferramenta, inclusive gratuita, que você pode fazer muita coisa, né? No caso, por exemplo, do Excel, né? E aí, tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o S10Cast, um podcast para quem gosta de histórias do campo, feito por quem realmente vive o campo.
E para quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet está lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10 Cast em sua plataforma de podcasts favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10 Cast, podcast feito para quem faz. Teve todo esse processo, né, de mudança aí na sua carreira, né, até a sua visão em relação à carreira, e entrou o digital nesse meio aí, né? A escola e tudo mais, entrou o digital, que foi por onde, inclusive, nós nos conhecemos. Conta um pouco dessa experiência no digital, como que você tem feito, como que você tem trabalhado, assim, utilizando o seu conhecimento, mas de uma maneira digital, né? Mais ou menos isso. Então, o digital entrou, na verdade, por conta da faculdade, né? Eu comecei a dar aula na faculdade em 2018, que foi justamente o ano que o Joaquim nasceu, né? Meu filho mais velho. E aí, quando foi no comecinho do ano passado, eu comecei a pensar assim, na verdade, isso já vinha em 2019, eu já tinha implementado algumas coisas nesse sentido. Eu sentia que eu precisava estar mais próxima dos alunos. Para mim, é muito claro que a comunicação, você precisa falar a língua da outra pessoa, né? Então, para falar a língua da outra pessoa, a pessoa absorve a mensagem dependendo do que ela conhece, dos valores dela, da cultura, né? Tudo isso influencia numa comunicação bem executada. E eu falei assim, cara, quando eu percebi que eu era a coroa lá da música do Sérgio Reis, né, a panela velha, né, quando eu percebi isso, eu falei assim, eu tô muito distante dos meus alunos, né, assim, eu sou 10, 15 anos mais velha que eles, e apesar de eu achar isso nada, é uma distância cultural grande. Sim. Então, eu queria me aproximar mais. Eles nasceram no mundo digital e eu não, né? Eu me digitalizei com o tempo e considero que eu sou uma pessoa que gosta de modernidade e tudo. E eu falei assim, eu preciso estar ali, presente. E aí eu comecei, já tinha um Instagram, comecei a publicar algumas coisas, comecei a fazer live para tirar dúvida antes da prova. Então, minha prova era na terça, na segunda-feira eu fazia uma live só de perguntas e respostas dos alunos, sabe? Legal. Eles amavam. Legal. E era muito engraçado, né? Era uma coisa diferente, tudo, e conversava na linguagem deles, né? Tava ali no mundo deles. E foi aí a ideia do podcast, inclusive, assim. Eu já era muito ouvinte de podcast e nunca tinha pensado em fazer o meu, porque eu achava que precisava de muita coisa, sabe? E aí, um dia, eu conversando lá com uma turma, na sala de aula, e eles falaram, Fer, por que você não faz um podcast? Eu falei assim, cara, um podcast pode ser uma ferramenta excelente para eu reforçar o conteúdo de sala de aula. Muito. Então, o podcast começou com isso. Eu dava aula e aquele tema que eu tinha dado naquele dia, eu fazia, gravava um episódio do podcast justamente para reforçar algum ponto, para falar algum material extra, sabe? Algum ponto que eu falava assim, putz, esqueci. Acontece, né, gente? Quem nunca fez um seminário, deu uma palestra, que você acabou a palestra e fala assim, meu Deus, esqueci de falar aquela coisa. Por mais que eu seja professora há anos, acontece. Sim. Então eu comecei a usar o podcast para isso. E aí, tanto que eles estudavam para prova, só ouvindo os episódios do podcast, que eles falavam assim, o ponto principal da aula é o que tá no podcast, né? E aí eles podiam ouvir, né? E eu percebi que eles gravavam, olha só, os alunos hoje fazem isso, eles gravam a aula, sabe? Para estudar depois, ouvindo o que o professor falou. Eu entrei no digital por isso, para ajudar mais os meus alunos. E foi dando muito certo, sabe? E eu não tenho muita vergonha, porque a Alta tem um programa de televisão, então eu já participava bastante, assim, eu nunca tive essa trava de aparecer e tudo mais. Só que aí eu comecei a perceber que existia também uma chance de monetizar, de ganhar dinheiro, de ajudar mais pessoas. Começaram a aparecer, né, no perfil pessoas que eram de muito longe, sabe? Que não me conheciam, não eram só mais os meus amigos e os meus alunos que estavam ali, sabe? Então eu comecei a perceber que as possibilidades eram muito maiores, né, no digital. E aí eu comecei a pesquisar, mas eu gosto muito de estudar, sabe, Paulo? Uma vez meu marido falou assim pra mim, ele ama pescar, né? E ele falou, você não tem hobby. Nossa, aquilo me deixou muito encafufada. Eu falei assim, como assim eu não tenho um hobby? Meu Deus, eu não tenho um hobby, eu tenho que achar um hobby. E aí, depois de dias pensando aquilo, sabe? Eu falei assim, meu hobby é estudar. E é mesmo, assim, sabe? Eu amo estudar, eu amo aprender coisas novas, amo mesmo.
Eu já tive crise de ansiedade e eu falei assim, não recomendo isso para ninguém. Já fiz terapia é ótimo. Mas falei assim, eu estudo tanta coisa, eu vou estudar esse negócio, o que tá me fazendo mal e vou conseguir sair dessa. E realmente, consegui estudar uma terapia alternativa, aplicar em mim mesmo e me ajudou, sabe? Então, eu amo estudar. E aí eu falei assim, vou estudar esse tal do marketing digital aqui também, para ver de qual é que eu posso fazer aqui, né? Uhum. E comecei a estudar, fiz alguns cursos, enfim. E aí hoje eu tenho, né? E aí hoje eu desenvolvi alguns cursos, estou desenvolvendo novos cursos que estão mais adequados com os meus valores, com a demanda, né, do meu público hoje, que cresceu bastante no último ano. Então hoje eu estou desenvolvendo curso, mentoria, para ajudar esses profissionais do agro que eram nós, assim, há alguns anos atrás, entendeu? Que era eu. Então eu me vejo muito ali, naquele profissional que quer ser autônomo, mas que quer ter ali a sua renda certinha, que quer ser valorizado, sabe? Que não quer ser só aquele prestador de serviço reprodutivo, que vai lá e faz a IATF, não. Quer agregar para a fazenda, que quer ajudar a fazenda a ter uma gestão melhor, a fazer um planejamento genético, sabe? Então, hoje a minha ideia é essa, é ajudar esses profissionais a se desenvolverem mais, a se valorizarem mais, né? A terem novas fontes de renda. Uhum. Eu batalhei muito, assim, no campo para conseguir aprender isso e vi que eu posso ajudar muitas pessoas, assim, e no digital é muito mais simples, né? No digital você tem um alcance muito maior. Então, eu tenho um curso de Excel, que é uma masterclass, na verdade, que eu vendi, já tive 3 turmas já, e na última turma, eu falei pro Maurinho que eu falei assim, cara, eu marquei, tipo, pra começar a aula, acho que 8 horas da manhã, não lembro, né? E aí uma menina foi e falou assim, 8 horas é o horário de Brasília. Daí aquilo bateu em mim, que eu falei assim, tipo, meio óbvio, né? Eu moro aqui em São Paulo, assim, óbvio o horário de Brasília. Quando eu fui ver na lista, né, dos participantes, dos alunos, tipo, a maioria era do Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, sabe, assim, que não é óbvio o horário de Brasília, né? Sim. Então eu falei assim, cara, olha só onde eu tô indo, sabe? Olha as pessoas que eu tô conseguindo ajudar e tudo graças ao digital. Então eu acho que quem não tá no digital hoje tá perdendo muito, não só perdendo dinheiro, sabe, Paulo? Você tá deixando dinheiro na mesa, com certeza, muito. Mas não só isso, você tá perdendo a oportunidade de ajudar as outras pessoas, sabe? Você não tá deixando as outras pessoas serem ajudadas com o teu conhecimento, com a tua experiência. Então, eu acho que é isso, assim. Isso foi uma virada muito grande para mim. Eu sempre tive muito problema, sabe? De lidar com dinheiro, de medo da pessoa achar, nossa, eu vou passar meu preço, a pessoa vai achar que é caro. Uhum. E tu tinha esses entraves, assim. E aí um dia eu escutei isso, eu falei assim, se você não prestar esse serviço, essa consultoria, essa ajuda para essa pessoa, você tá deixando de ajudar ela, você tá deixando de desenvolver ela, né? Ela precisa desse desenvolvimento, ela precisa desse atalho, né? Quanto tempo de estrada você demorou para chegar nessa fórmula, para chegar nessa ideia, e você tá deixando de ajudar essa pessoa. Eu falei assim, cara, né, é isso mesmo. Então, hoje eu adoro o digital, assim, acho... E as possibilidades de conexões que você tem que fazer, né? Talvez eu não te conheceria, por exemplo, a gente não estaria aqui batendo um papo legal se não fosse o digital. Positivo. Então, acho que é muito legal. E eu acho que é um pouco disso, né? Quem não tá no digital hoje, sem dúvida, está perdendo muita coisa, né? Assim, quando você não paga pelo produto, você é o produto, né? Já dizia. Então, exatamente. Eu acho que é um pouco disso, né? Você utilizar as ferramentas em prol do seu próprio desenvolvimento, né? Então, acho que isso que você falou faz muito sentido. Assim, Fernanda, eu queria ficar aqui batendo papo por mais algumas horas, né? Inclusive, mas eu queria muito, de verdade, agradecer a sua participação aqui na AgroResenha. Tenho certeza que quem escutou esse episódio agora aprender um pouco sobre como é o profissional de melhoramento genético, enfim, essas coisas. Mas mais do que isso, né? Como que o profissional pode se reinventar, né? Eu acho que o que eu tiro, assim, desse episódio hoje é essa sua capacidade de se reinventar dentro da mesma profissão, que eu acho que é uma coisa interessante e que quem escutou, tenho certeza que tirou esse ensinamento desse episódio. Então, muito obrigado por você ter participado aqui e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Paulo, adorei. Também ficarei aqui mais algumas horas batendo papo com você, mas nós temos fraldas para trocar, janta para dar para as crianças. Exatamente. A realidade, né?
bate na nossa porta. Exato. Nem tudo são flores, gente. A expectativa e realidade, né? A gente tem aqueles... Exatamente. Mas eu que agradeço, e realmente é interessante esse ponto de vista. Eu realmente me reinventei, e eu acho que a mensagem que fica é que quem quer ser mãe aí, que ouve o AgroResenha, muitas mulheres vão lá no meu Instagram e me falam, eu sempre quis ser mãe, eu gosto de te acompanhar, porque eu gosto de ver que você, né, dá conta de tudo. Não, eu não dou conta de tudo, eu faço tudo mais ou menos, e tenho muita ajuda, graças a Deus, mas não é porque você vai ser mãe que você tem que empreender fazendo crochê, entendeu? Não é só essa opção. Você pode continuar empreendendo na zootecnia. Eu continuei com as minhas consultorias, hoje vou menos em fazendas do que eu gostaria, eu gostava muito de fazenda, mas eu amo trabalhar atrás de um computador também, então eu vi essa opção muito favorável para mim, e é isso aí, existem muitas possibilidades. A dica é, pensa fora da caixa, para de ficar olhando o teu concorrente, o teu amigo, o teu vizinho, e vá olhar o que o Steve Jobs fez, sabe, assim, e tenta adaptar para a tua realidade, uma coisa completamente fora do teu negócio. Eu faço isso todos os dias e acho que essa é a diferença aí. É isso aí, muito bom. E, Fernanda, conta pra gente, pra quem quiser escutar, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, e eu acho que essas dicas que você deu são super importantes, né? Acredito que no seu trabalho você faz muito isso lá, né? A gente pode perceber. Como é que a galera pode te acompanhar? Bom, em todas as redes sociais nós somos Ciclo Rural, então a gente tá no Instagram, tem canal no Telegram, no YouTube, enfim, todas as redes sociais aí, e o podcast também, né? Como você falou, ele pode escutar também. Eu tenho que voltar a minha frequência, sabe? Com 2 aqui tá difícil encontrar um ambiente silencioso, um momento silencioso para gravar o podcast. Mas, enfim, tô tentando. O que você faz, né? Das 5 às 6, das 5 da manhã, não faço nada, então. Vou lá gravar podcast. Mas, enfim, é Ciclo Rural em todas as redes sociais, e se ficar com alguma dúvida, tem o site também, ciclorural.com, ou o e-mail, contato@ciclorural.com também. Exato. Muito bom. É isso aí. Agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né, Fernanda? Já chegou a hora. Eu fiz a minha cola aqui. Quiz!